A parábola da ovelha desgarrada. O que Jesus quis realmente ensinar ao dizer que um pastor tendo 100 ovelhas, uma delas se perde. Ele larga ali ao monte as 99 e volta para encontrar aquela que se perdeu. E se ele encontra, ele fica alegre. Será que isso tem uma analogia muito grande com o nosso Pai Celestial? E o que seria realmente essa ovelha perdida? As diferenças também que tem nessa passagem de Mateus com a passagem de Lucas, que guarda uma similitude, mas ao mesmo tempo há algo ali para nós descortinarmos ainda mais os ensinamentos do Cristo. Quer saber sobre isso e muito mais? Vem conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos se aprofundar nesse amor do Cristo. Vem conosco. Sejam bem-vindos a mais um estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Essa passagem que traz em nós um alento muito grande, onde Jesus, ele utilizando, como ele sempre utilizou, de uma parábola, ele traz ali os ensinamentos a dizer que o Pai, ele não abandona nenhum de seus filhos. Retirando justamente aquela visão do inferno, aquela visão que nós poderíamos ter de sofrimentos eternos, aonde ele diz que aquela ovelha que fosse desgarrada, ela seria procurada pelo Pai Celestial. E essa passagem, conforme nós dissemos na introdução, ela tem um significado ainda maior. Tem até, dentro de ser similar ao que Lucas fala, mas Lucas traz uma expressão ainda diferente. O que seria essa diferença? Hoje nós vamos destrinchar um pouco. Para quem conhece esse nosso estudo, sabe que, apesar de ele ser um estudo breve, de apenas 15 minutos, nós vamos se aprofundando em cada parte do Evangelho. E a grandiosidade do Evangelho é que, se você não acompanhou os vídeos anteriores, está chegando hoje nesse nosso estudo, você pode estudar essa parte, engrandecer a sua vida, aí depois você vai lá na playlist, no canal do NEP Honor Abreu e coloque em dia esses estudos, que é muito bom também você estudar em sequência. E aproveita, se inscreva no canal, curte esse vídeo para ele ter uma dimensão e seja um instrumento a levar esse nosso estudo até mais corações, compartilhando ele com alguém que você ama. E principalmente, comente. Vamos unirmos corações, comente o que você achou desse estudo, o que você entende dessa parábola. Você já se sentiu um pouco transviado e recebeu uma graça divina onde que o Pai foi ali te buscar, ou você já viu isso com alguém, ou você acredita nessa parte. Isso é muito importante. Diga de onde você está falando, para nós demonstrarmos que várias pessoas em vários cantos do Brasil e do mundo estão aqui curtindo esse nosso estudo e principalmente se engrandecendo sua vida com o estudo do Evangelho. Hoje, a ovelha desgarrada, na questão do Evangelho de Mateus, ele está no capítulo 18, versículos de 12 a 14. E Jesus traz uma maneira muito sublime. Ele fala que tendo ali um pastor sem ovelhas, e eu vou até ler num sentido literal, que vos parece, se um homem possui 100 ovelhas e uma se extravia, não deixa ele as 99 nos montes para ir à procura da extraviada? Se consegue achá-la, em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Assim também não é da vontade de nosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Ela é curta, mas ela tem um significado muito grande. Nós achamos sempre que o Pai Celestial, ele vai olhar e realmente se regozijar, realmente ter uma alegria com aquelas ovelhas que não se transviaram. Ele queria fazer uma analogia, igual ele fez na parábola do filho pródigo, que o pai, aquele filho que se transviou, aquelas pessoas que realmente se enveredaram num caminho ali, não o caminho de luz, mas buscou um outro caminho, o pai, ele sempre retornará e oferecerá oportunidade, tentando encontrar ele, sempre estendendo as mãos. E na hora que ele fala assim, se consegue achá-la, ou seja, se Deus consegue um acesso com esses espíritos transviados, com as pessoas que estão no mau caminho,
Em verdade vos digo, terá maior alegria com ela do que com as 99 que não se extraviaram. Não é que Jesus está falando que Deus tem mais alegria com quem se desviou do que com aqueles 99 que não se desviaram. Mas ele quer dizer o quê? Que o Pai tem uma alegria imensa de todos aqueles que, mesmo tendo se enveredado no caminho do mal, ele retorna ao caminho do bem, dizendo que sempre, sempre as portas estão abertas para aqueles que querem realmente seguir o caminho da luz. E é esse que é realmente o objetivo. Na parábola do filho pródigo, o filho tinha voltado achando que ele ia trabalhar de empregado para o pai. Porque ele tem um insight, ele fala assim, oh, peraí, eu estou passando fome, eu estou passando dificuldades, e lá na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu. Eu vou voltar para lá e vou trabalhar para o meu pai. Quando ele volta, o pai está de braços abertos. E ele ali se alegra. Nós não estamos nessa passagem, depois nós já falam na hora que for trabalhar sobre isso, mas é uma passagem que tem uma similitude muito grande com essa daqui. E aí nós vamos vendo o quê? O amor que Jesus traz do Pai Celestial. Ele é realmente um pastor. Muitas pessoas podem fazer essa analogia com o próprio Cristo. E tem uma similitude muito grande. Até nós dizemos aqui nesse nosso estudo, várias pessoas confundem a pessoa do Cristo com o Pai Celestial, que seria Deus. Várias religiões trabalham essa questão do sagrado em Cristo. Isso também, de um ponto de vista, Pastorino trabalha isso no Sabedoria do Evangelho, que todos nós somos como espelhos. E o nosso objetivo é refletir o amor de Deus. Então, sermos esse espelho, como um espelho que reflete um sol, e você reflete o amor divino. Jesus era o espelho mais limpo. Nós ainda estamos sujos, nós não refletimos esse amor de Deus em si. Mas Jesus, ele era um espírito puro, ele era um espírito altamente evoluído, e ele refletia esse amor de Deus. Então nós víamos Deus nele. Não porque ele era Deus em si, porque sabemos que ele conversava, falava meu Pai, ou seja, era um terceiro. Apesar de falar Trindade e outras coisas, não vamos entrar nessa discussão. Mas Jesus em si, ele refletia o amor de Deus. Então todos aqueles que olhavam a ele, viam o amor divino nele. E ele queria trabalhar o quê? Que todos aqueles que se transviassem, que realmente se enveredassem pelos caminhos, ali como um bom pastor, nós podemos colocar tanto a questão de Jesus, quanto a questão divina, que são os espíritos de luzes, eles vão estar sempre com os braços abertos, não apenas para receber, mas principalmente para ir procurar aqueles espíritos transviados. É muito bom que no Evangelho Redivivo, que é edição pela FEB, no livro 2, nesta parte fala assim, temos aqui uma parábola contada por Jesus que, nos textos de Mateus e Lucas, apresentam pequenas diferenças. Mateus usa a parábola para ilustrar ainda mais fortemente o grande amor e cuidado de Deus para com os pequeninos, ao passo que Lucas usa a parábola para ilustrar o direito que Jesus tinha de misturar-se com os pecadores, isto é, estar em companhia deles e ser sempre luz a iluminar os caminhos dele. Isso daqui é Rousseau Norman Chaplin, o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, que está na página 513, que ele faz essa análise, conforme nós dissemos no início, da diferença que tem, do significado que cada evangelista quis trazer pela passagem. Isso é muito grandioso. Nós vemos que a grandiosidade de uma parábola é justamente quando Jesus contou ela, cada um vai interpretar da forma que ele realmente recebeu, da forma da vida que ele viveu. Mestre, Jesus era o mestre dos mestres. E ele traz justamente isso. Ele contava por parábolas porque ele queria que a pessoa, pelos méritos próprios, ele retirasse o significado que melhor se adequasse na sua vida. E nós vemos isso com dois evangelistas. Mateus retirou um significado da mesma parábola, Lucas de outros. Lucas ainda coloca num sentido seguinte, está lá no capítulo 15, no versículo, quer ver?
4, ele fala assim: quem de vós que, tendo 100 ovelhas e perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, a põe nos ombros, cheio de jubilo. Ou seja, a mesma questão que Mateus falou, que fica feliz em encontrá-lo, né? E voltando para casa, reúne os amigos do vizinho, dizendo-lhes: regozijai-vos comigo. Achei minha ovelha que havia perdido. Ou seja, mesma coisa do filho pródigo, né? O pai dá uma festa. Fiquem felizes comigo que o meu filho voltou. Digo-vos que assim haverá maior jubilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que pelos 99 justos que não necessitam de arrependimento. Várias pessoas são justas. Várias pessoas realmente seguiram ali, estão no bom caminho, mas eles não se arrependem. Eles realmente não analisam de um ponto de vista que Deus é maior. Então, um pecador que se desvia, o que ele quer dizer é o seguinte: um pecador que se desvia, mas volta para o caminho do bem, e ele tem a consciência de que há um Pai Celestial, não num sentido de idolatrar esse Pai, mas num sentido realmente de você trazer essa fonte divina do Pai para dentro do seu lar. Esse é um pecador redimido. É aquela ovelha desgarrada que Deus trouxe de novo ao seio do seu amor. Isso é muito importante para nós termos a visão disso, a visão de um Deus realmente que está o tempo inteiro de braços abertos a receber seus filhos. E aí ainda traz no Evangelho de Vivo assim: a ovelha perdida simboliza alguém que se desviou do caminho reto, mas mesmo assim não deve ser abandonado. O bom pastor jamais entrega as suas ovelhas à própria sorte. Com essa parábola, Jesus ensina o verdadeiro sentido do amor ao próximo. Esclarece que o bom pastor jamais abandona a ovelha perdida, assim como os bons pais não desprezam seu filho desviado do bem, ou o bom médico não deixa de cuidar do doente. E ainda traz uma parábola no Evangelho de Vivo, do livro A Mensagem do Amor Imortal, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, no capítulo 5, página 39, que diz o seguinte: é certo que o médico existe porque pululam as enfermidades e o remédio é o recurso especializado para facultar o retorno da saúde. Como então combater-se o doente e não a doença? O desfalecente e não as causas que o geram? Somente a crueldade possui mecanismo de razão para adotar comportamento de tal natureza. Ou o despeito frio e calculado, com sorte objetivos de perturbação. E Caibar Schutel analisa igualmente o significado do simbolismo da parábola da ovelha perdida. Caibar Schutel, no Parábolas e Ensinos de Jesus, no capítulo da parábola da ovelha perdida, na página 52, para arrematar aqui o nosso estudo, ele diz o seguinte: a parábola mostra bem claramente que as almas transviadas não ficarão perdidas no labirinto das paixões, nem nas furnas onde medram os abrolhos. Como a ovelha desgarrada, elas serão procuradas, ainda mesmo que se preciso deixar de cuidar daquelas que atingiram já uma altura considerável. Ainda mesmo que as 99 ovelhas fiquem estacionadas num local do monte, ou seja, o que o monte significava? Elas já estavam elevadas, elas já estavam com uma proteção ali. Mateus foi muito ali solícito em trazer essa simbologia. Os encarregados do rebanho sairão ao campo à procura do que se perdeu. O Pai não quer a morte do ímpio, não quer a condenação do mal, do ingrato, do injusto, mas sim a regeneração, a sua salvação, a sua vida e a sua felicidade. Um grande alento para todos nós, não é? Comente aí nos comentários se essa parábola traz um alento ao seu coração, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aquele que realmente segue esses ensinamentos, ele quer a salvação de todos os irmãos. Ele não olha e fala assim, tem gente que se diz religiosa
E ele fala assim: ah, porque você não está na minha religião, você arderá no fogo do inferno. E ele ainda fala aquilo como se tivesse um desejo. Isso é muito ruim. Porque Jesus, ele não trouxe uma religião, ele trouxe uma doutrina de vida fundamentada e baseada no amor. E esse amor ao próximo que une a todos nós. E nós sabemos por esses ensinamentos de Jesus que o Pai Celestial, ele vai atrás de cada ovelha desgarrada. E nós devemos, conforme dito ali na parábola de Lucas, nós devemos nos alegrar quando uma dessas ovelhas se torna ao caminho reto. Jesus, ele não condenava a pessoa, ele condenava o pecado. E ele se alegrava quando cada um daqueles que cometeram um pecado retornava ao caminho do bem, porque ele sabia que mesmo que eles iriam colher por uma lei ali de ação e reação, eles poderiam colher alguns males daquilo para resgatar o que eles fizeram. Ele sabia que eles iriam, daquele dia em diante, engrandecer cada vez mais a sua vida. Comente aí o que você achou, que é muito importante o seu comentário. Aproveita, se inscreva no canal, curte e compartilhe esse vídeo para você levar esse amor. E até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.